Olá, povo querido! Nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma de encontrar todas as principais estatísticas descritivas de uma única vez, usando a ferramenta de análise de dados do Excel. A gente vai fazer isso passo a passo, porque essa ferramenta é um suplemento do Excel, que precisa ser habilitado, é meio que uma instalaçãozinha dessa função, para que a gente possa usar. Bora pro vídeo! Então vamos supor que a gente tem esse conjunto de dados. Aqui eu tenho os meses e o volume aqui de vendas em reais. E eu quero as medidas, eu quero fazer uma avaliação descritiva e eu quero as medidas de resumo. As principais lá, média, moda, mediana, que são as medidas de tendência central ou de posição. E eu quero também as medidas de dispersão, para ver se esses dados eles estão dispersos em torno da média ou se eles estão próximos da média. Então eu quero lá a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Eu posso fazer quase tudo isso, vocês vão ver que uma vai faltar, de uma vez só. Que ferramenta eu vou utilizar? Ela não está aqui prontinha aqui no Excel, tá? A gente precisa habilitar. O que a gente faz? A gente vem aqui em Arquivo, clica. Aqui, nesse menu da esquerda, tem alguns já aparecem opções aqui. Nesse meu não está aparecendo opções, então eu venho em Mais, e aí tem opções. Clicamos aqui. Agora, nesse menu da esquerda, nessa janela que abriu, a gente vai em Suplementos e clica. Agora a gente vai procurar ferramentas de análise. Então aqui, tem aqui, ó, ferramentas de análise. Não é a ferramenta de análise com VBA, tá? É só ferramentas de análise que a gente vai precisar. E aí a gente vem nesse botãozinho aqui embaixo. Então, clicou em cima de ferramentas de análise, vem nesse botãozinho Ir. Não pode ir no OK. Se for no OK direto, não vai instalar. Então, Ir. E aí aqui eu tenho as ferramentas de análise. Solver é uma ferramenta que a gente utiliza para pesquisa operacional, por exemplo, uma ferramenta excelente do Excel. Mas a gente vai ficar aqui só com análise de dados, ferramentas de análise. OK. Agora sim, botãozinho OK. E aí quando eu for na aba Dados, está aqui nesse cantinho direito, Análise de Dados. E é essa ferramenta que a gente vai utilizar aqui. Vamos abrir ela. Clica uma vez, botão esquerdo mesmo. Ela abre aqui Análise de Dados. Vocês vejam que tem várias ferramentas dentro da ferramenta de análise de dados. São várias análises diferentes que a gente vai poder fazer. Análise de correlação, que é muito importante. Tem aqui embaixo, mostrar para vocês, regressão também é bem importante. Eu tenho vários vídeos sobre regressão e regressão linear, que são métodos que a gente utiliza para poder fazer previsões, né? A gente estuda a correlação e depois vem para a regressão. Te indico fortemente isso, porque é a forma de fazer previsões estimativas. Uma das formas, né, da estatística, que é bem importante, bem utilizada no mercado de trabalho, é regressão e correlação. E é aqui nessas ferramentas de análise que a gente consegue fazer isso. Mas a ferramenta que a gente vai utilizar é a estatística descritiva. Então vamos selecionar ela aqui, vem no botão OK e ela aparece aqui para a gente. Então as ferramentas de análise do Excel sempre vão dar uma janelinha para a gente preencher com os nossos dados. Então primeiro aqui diz entrada. Entrada é todo esse quadro aqui, ó. Esse quadro são os nossos dados de entrada. Então, o que é o intervalo de entrada? É a coluna, ou se estivesse na linha, onde a gente tem os dados dos quais a gente quer a moda, a mediana, desvio padrão, enfim. Então, o que a gente quer? A gente quer de vendas. Então, a gente vem aqui, o cursor tem que estar aqui, ó, tá? Dentro do campo, a gente vem, seleciona, clica, segura, arrasta, soltou. Aí tá, de B1 a B13 são os nossos dados. Aí diz, agrupado por colunas? Sim, estão agrupados em uma coluna, então a gente deixa marcado ali coluna. Rótulos. O que significa rótulos na primeira linha? Eu estou informando para o Excel que aquilo que está na minha primeira linha, a primeira linha selecionada, tá? Mesmo que a tabela esteja para baixo, não importa. É a primeira linha que a gente selecionou. Eu estou dizendo que essa primeira linha que eu selecionei são rótulos, então ele não faz conta com isso. Então toma cuidado, porque se tu tiver selecionado a partir do 45, não tiver selecionado o rótulo vendas, tiver selecionado só os números e colocar rótulo, significa que ele vai excluir o 45 da conta. Porque quando a gente marca rótulo, ele não faz conta com o primeiro valor, o valor que está na primeira linha. No nosso caso, vai ficar marcado porque a nossa primeira linha é vendas, é o próprio rótulo. Então, a gente deixa marcado. Se tu selecionar só números,
tu não quiser selecionar rótulo, então tu não vai deixar isso aqui marcado, vai deixar desmarcado. No nosso caso, nós selecionamos vendas como a nossa primeira linha, então marca. Aí a gente tem um outro quadro aqui, que fala em opções de saída, ou seja, onde é que vão sair essas estatísticas descritivas. Tá? Que o Excel chama de estatística descritiva, eu não concordo muito com esse nome, mas são estatísticas, né? Intervalo de saída. Então, intervalo de saída é onde eu quero que apareçam as informações da ferramenta. Depois que ela fez os cálculos, onde vai aparecer? Pode aparecer numa nova planilha, numa pasta de trabalho ou no intervalo que eu escolha. Eu vou escolher, porque eu quero que saia aqui do lado. Eu quero ter a minha tabela, eu quero ter as estatísticas aqui do lado mesmo. Então, eu vou deixar aqui intervalo de saída marcado. E vou clicar aqui, ó, dentro do campinho e venho aqui e vou selecionar uma célula qualquer onde eu quero que apareça. Eu quero que apareça bem aqui do ladinho, então vou selecionar essa. Pronto. Agora eu venho para cá, resumo estatístico. Eu quero um resumo estatístico? Quero. Nível de confiabilidade para média. Isso vem da estatística inferencial, até por isso que eu não gosto desse nome aqui de estatística descritiva, que é o nome da ferramenta. São estatísticas, porque a gente está tratando de uma amostra, mas tem algumas coisas aqui que envolvem estatística inferencial. Então, eu acho que o nome da ferramenta não está bem colocado, mas enfim. O nível de confiabilidade, ele está falando aqui nível de confiança. E o nível de confiança a gente estuda, por exemplo, quando vai estudar intervalo de confiança, que a gente está estudando uma amostra para inferir, por exemplo, a média da população. Então, eu não tenho população e eu vou inferir com uma certa confiança a média da população. Então, a gente vai deixar em 95%, que é um nível de confiança bem comum. 95% é o que está sempre no padrão do Excel. Enésimo maior e enésimo menor é o seguinte: eu posso querer o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior por algum motivo. Nesse caso, eu não quero, mas eu vou marcar aqui para vocês verem como é que aparece. Mas eu posso querer o terceiro maior, o quarto maior, enfim, eu posso querer alguma ordem de maior ou menor, e aí ele me indica se eu marcar aqui. Eu posso botar enésimo maior qual? O segundo maior. Eu posso colocar enésimo menor qual? O segundo menor. E aí ele vai entregar isso pra gente. Depois que eu já escolhi tudo, eu venho em OK. E aí apareceu aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho pra gente. Eu vou excluir essa coluna para subir um pouquinho. Vem aqui, página inicial, excluir aquela linha, né? A coluna, linha. Vou aumentar aqui as nossas estatísticas para a gente ver melhor um pouquinho. Bom, então estão aqui. Média era uma das medidas que a gente queria, então eu vou marcar aqui média. Erro padrão, também isso faz parte quando a gente está estudando a estatística inferencial que a gente estuda. Vejam aí os meus vídeos sobre intervalo de confiança, e aí vocês vão entender isso. Mediana é uma estatística que a gente queria também, que é uma medida de posição. Modo aqui, a gente também quer, que é a nossa, vou arrumar aqui. É moda. Ah, por que está moda, professora? Porque o Excel chama a função que calcula a moda de modo. Então, por isso que apareceu o modo ali. Desvio padrão é uma das nossas medidas de dispersão. Deixa eu marcar de amarelo aqui. Desvio padrão, variância também. Curtose e assimetria são medidas de forma. Quando a gente pega essa distribuição de frequências aqui e coloca num gráfico, existem medidas que tratam do achatamento, por exemplo, a curtose da curva em relação ao eixo horizontal, e da assimetria, o quanto para a direita ou para a esquerda essa curva fica. Tá? A gente não trata disso, não está tratando isso aqui, porque a gente está só com as medidas de resumo do tipo posição, que são média, mediana e moda, e de dispersão, desvio padrão e variância. Intervalo 15.000. Esse intervalo aqui, vou colocar aqui, vou editar, é a amplitude. Mínimo 45 e máximo 60, ou seja, o menor valor é 45, desses nossos valores de vendas, e o máximo é 60. E aí, quando a gente diminui esses dois aqui, aparece, né, 60.000 menos 45.000, os 15.000, que é a nossa amplitude, que ele chama de intervalo de dados e a gente costuma chamar nas estatísticas de amplitude. Soma é o valor, se a gente somar todas essas vendas, dá esse valor aqui. Contagem 12, ou seja, quantos elementos tem na nossa amostra, são 12, porque são 12 meses, né? Aqui ele está de janeiro a dezembro. E esses aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, o maior
segundo, a gente colocou esse 2 aqui, é o que a gente colocou lá no argumento da ferramenta, e menor 2 também é o segundo menor. Então, o segundo maior valor é 55 mil, é isso que ele está nos dizendo, e o segundo menor valor é 47 mil. É essa informação que ele está nos dando aqui. Poderia ser qualquer um. Vocês vejam que isso pode ser interessante quando a gente tem muitos dados e fica difícil de olhar, né? Mesmo ordenando, assim. Então, isso aqui é uma informação que ele nos dá direto. E aqui está falando do nível de confiança, como eu falei para vocês, vejam aí o meu vídeo sobre intervalo de confiança, vocês vão entender do que está tratando aqui. Então, os nossos interesses eram essas medidas. Deixa eu marcar aqui também a amplitude como medida de dispersão. Essas são as medidas. Então, o que dá para fazer com essa ferramenta? Tu consegue as medidas de posição e de dispersão, média, moda, mediana, que são as de posição, desvio padrão, variância e a amplitude, mas não tem o coeficiente de variação. Vejam que eu falei para vocês no início que a gente ia calcular coeficiente de variação. Por que não tem? Coeficiente de variação é o percentual, na verdade, é o percentual do desvio padrão em relação à média. Então, a gente vai colocar aqui do lado, tá? Para não ficar faltando nada. Vamos escrever aqui, coeficiente de variação. Vamos botar aqui do lado para não ficar nenhuma medida faltando, porque ele é importante para apresentação e no trabalho, tá, gente? Porque assim, coeficiente de variação, quando tu diz que a dispersão dos dados em torno da média, ela é de 2%, a pessoa entende que é uma variação pequena, tu não precisa explicar o desvio padrão. Tu não precisa explicar que tu está falando de estatística. Ela entende, porque ela entende média e ela entende percentual. O coeficiente de variação ele é sempre importante porque ele é percentual. Então, a gente vai fazer aqui. Não tem função pronta do Excel para coeficiente de variação. Como é que ele é feito? Então, vamos calcular aqui. Vai ser igual a desvio padrão dividido pela média. Então, aqui. Isso aqui eu quero que vire um percentual. Eu venho nesse botãozinho aqui, nesse campinho de número, eu venho e clico em percentual. Aí eu quero que aumente um pouquinho as casas decimais, 8,1%. Então, esses dados aqui, eles se dispersam ou eles variam em torno da média. Quantos por cento? 8,1%. Então, a pessoa já consegue ter uma ideia se isso aí, para ela que está analisando, é pouca variação ou muita variação. Isso vai depender do contexto. É isso, então fiquem aí com os meus outros vídeos a respeito de estatística no Excel. Abração!